Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Vetancast, ao podcast oficial da Vetanco. Eu sou Bruno Giacomelli, coordenador do território Aves. Estamos iniciando o módulo Alfitóbios de Aperinos com o tema O que os aviários têm de especial para os cascudinhos, com o professor Luiz Francisco. Muito obrigado, professor, por aceitar esse nosso convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. O Luiz é graduado em Ciências Biológicas pela PUC de Campinas, mestre e doutor em Entomologia na Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, na área de Entomologia Agrícola. Atua hoje como professor associado à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Cascavel, desde 1998. Tem experiência na área de entomologia, com ênfase em controle biológico e alternativo de insetos e ácaros, desenvolvendo projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos visando o controle de cascudinho dos aviários e de ácaro vermelho de galinhas poedeiras. Seja bem-vindo ao Vetancast, professor. Ok, muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade muito boa também para a gente poder divulgar o trabalho que a gente tem feito, né, e também dar um retorno para o setor produtivo que tanto precisa de informações. E parabenizo também a empresa por essa iniciativa. Legal. Então vamos lá. Então, a partir de que momento a avicultura industrial percebeu que o cascudinho era um problema para o negócio? Bom, nós temos que entender que o cascudinho é um inseto que ele está espalhado em todos os países que produzem frango, ou aves de corte, vamos assim dizer. E não faz pouco tempo, já tem bastante tempo, eu diria até que a partir do momento em que o sistema de produção de aves intensificou, se tornou o que é hoje em grande escala, em confinamento de aves em grandes quantidades, em dezenas, centenas e até milhares de aves confinadas, houve a possibilidade para que, além das aves recebessem um ambiente adequado de temperatura, umidade, ventilação, a ambiência, assim dizer, a sensação de proteção também para as aves, os galpões fechados, esse ambiente também se tornou favorável para uma série de outros organismos. E que nesse contexto do aviário, eles têm uma importância ecológica muito grande, porque imagine você que a quantidade de matéria orgânica que é acumulada dentro de um galpão, né? Quantidade de excrementos ricos em nitrogênio, as carcaças das aves, a ração também que acaba caindo, a água, a maravalha ou outro material casado como substrato, cria um ambiente com uma quantidade de matéria orgânica muito grande e isso atrai, né, outros organismos pelos odores, pelo calor, para agirem ali como decompositores. E isso, em parte, é bom. Por outro lado, o sistema também permite que outros organismos, e isso não independe da nossa vontade, né, que se associem nesse ambiente possam se tornar um problema. E é o contexto que está o cascudinho. Né? E quando é que isso aconteceu? Quando o sistema se tornou o que é hoje. Quando houve essa mudança, essa passagem dos ambientes pequenos, caseiros, que atendiam uma demanda pequena, para um sistema, vamos dizer, industrial. Certo, então podemos considerar que a partir do momento que a granja virou um confinamento de aves, gerou-se um problema que aí é a competição, a necessidade de ter um controle tanto de pragas quanto de ambiente fica cada vez mais severo, né? Exatamente. E em relação à biologia do cascudinho, qual que é o ciclo de vida dele? Bom, o cascudinho é um inseto que tem o ciclo de vida composto por ovo, larva, e essas larvas têm vários tamanhos, elas crescem, vão aumentando de tamanho, e depois se transformam em pupa e, por último, adulto. Esses insetos, eles têm um ciclo de vida em torno de 30 a 40 dias, depende muito da temperatura, temperaturas mais baixas, por exemplo, um galpão vazio, né, nas nossas condições do Brasil, né, esse ciclo pode demorar até 2 meses para ele atingir a fase adulta. Mas numa condição de galpão funcionando, aquecido, fechado, com as aves ali, em torno de 20 dias até 30 dias, ele atinge a idade adulta.
e atingindo a idade adulta completa, assim, né? Se reproduzem e o ciclo se sucede de várias gerações de insetos durante o ano. E onde eles vivem dentro do galpão, né? Então a gente vai encontrar, o que é mais fácil, a gente vê os besouros, né? O cascudinho. Certo. Mas também nós encontramos na cama as larvas, são amarelinhas, elas se mexem muito na cama, né? Mas os ovos são muito pequenos, a gente não consegue enxergar a olho nu, tem que ter lá uma lente de aumento para poder visualizar, também na cama. E eventualmente a gente pode encontrar na parte mais compactada da cama ou no solo, quando o aviário tem piso de solo que não é coberto por concreto, a gente vai encontrar as larvas no final do ciclo e as pupas, e também os adultos, que são mais claros, é uma tonalidade mais claro de marrom, logo que eles são formados, saindo do solo e buscando, ou saindo da cama mais compactada e buscando a parte mais alta do solo. Certo. Então podemos considerar que a temperatura é a principal causa desses cascudinhos estarem dentro do processo com grande concentração. Porque normalmente não, é o que acontece, né? O pré-aquecimento em 30, 32 graus, e a cama ela não tem tendência de baixar mais essa temperatura, até porque depois a ave acaba aquecendo a cama. E no intervalo do lote a gente observa que não se observa uma infestação. Esse cascudinho ele acaba sumindo. E aí ou ele vai para fora ou ele vai para a terra, né? Vai para baixo. Essa Na é uma verdade, dúvida. ele não vai. Esse é o problema, porque quando você aquece, você cria condições. Essa família, a família Tenebrionidae, os insetos têm, que é a família do cascudinho, eles Certo. têm como comportamento se aglomerarem. Uhum. E eles emitem odores que nós não percebemos. Mas os insetos, entre eles ali, se comunicam por odores. Então, quando os insetos chegam num ambiente aquecido e úmido, numa umidade adequada, esse odor começa a se espalhar e atrai mais e mais insetos para aquele lugar. E o contrário agora, quando saem as aves, a temperatura do ambiente diminui, porque são desligados, aquecedores, enfim, as aves são retiradas, a atividade biológica da cama também diminui, os insetos se espalham e vão para onde? Para os lugares que eles têm a tendência de buscar os lugares adequados. E onde eles entram, vai um monte atrás. Então, eles não vão para fora do aviário. Ainda que haja uma tendência deles migrarem, eles se dispersam na forração de plástico, dentro das colunas, na fresta das paredes onde não tem reboque, no solo, na trinca do concreto. Qualquer objeto que é mantido ali, a madeira amontoada, às vezes o produtor recolhe a ração e deixa lá os sacos de ração, essas pranchas de madeirite que é usada para separar também. Qualquer substrato que se tornou ambiente favorável para alguns insetos, os outros vão atrás. Quando aquece o aviário novamente e se prepara no pré-alojamento, o ciclo volta. Então os insetos começam a perceber a temperatura adequada no ambiente e isso atrai, quimicamente, né, através dos odores, para os insetos serem atraídos para aqueles lugares mais quentes e úmidos. Certo. Muito boa a tua explicação. Então podemos dizer que são feromônios que alguns insetos exalam e atraem outros. Isso. Eu tenho uma dúvida bem importante em relação ao momento de controle, porque muitas vezes os produtores ou até mesmo a equipe técnica não encontra cascudinho no próximo ao alojamento ou encontra uma pequena quantidade e pensa, na minha granja eu não tenho desafio, eu não vou fazer o controle químico nesse momento. E aí vem o que o senhor estava explicando. Muitas vezes esses insetos estão concentrados em outras partes. Posso considerar isso? Primeiro nós temos que imaginar o seguinte. Você tem um aviário onde você tem a sua criação, seus galpões de frango de corte, livre de cascudinho hoje é utopia. Isso não existe. Assim como lá no ambiente agrícola dizer que vai ter soja sem percevejo, sem pragas, isso não existe. Tá? Então, o inseto ele faz parte do sistema. Hoje ele se adaptou
né, e se inseriu no contexto e está ali presente. Quando o técnico ou o produtor chega e não encontra, às vezes as condições da cama não são favoráveis. Ou então foi feito um tratamento prévio e ele dá um choque na população, reduz muito, troca de cama, às vezes é pela própria troca de cama, ou algum manejo do aviário, os insetos se dispersam, muitos morrem, claro, é verdade, e às vezes, no primeiro lote, a população está muito baixa. E aí isso cai assim, na crença, não, meu aviário não está livre, eu não vou fazer nada. Né? E quando vai se percebendo, lá no final desse primeiro ciclo, desse primeiro lote, a população já voltou muito alta. Então, o controle ele tem que ser quase que preventivo. Tem que estar sempre ali observando, acompanhando a população, pontos chaves, né? Inspeção embaixo de comedouro, porque em algum momento esses insetos vão explodir. Na verdade, o que acontece é isso, é uma explosão populacional. E chegam todos, parece que combinam, para o mesmo dia chegar todo mundo ali e causar aquele impacto no produtor. Mas é bem complicado. O momento certo de aplicar, de se fazer um controle, né? Na verdade, eu diria para você que não existe um momento chave. O que deveria ser feito é um trabalho de prevenção, envolvendo outras táticas de controle, que não somente o inseticida químico, para evitar uma série de problemas que a gente já vê hoje. Certo, interessante. E com o passar dos anos, tem se observado alguma evolução morfológica, uma adaptação, alguma coisa nesse sentido? Sim. Os cascudinhos, há relatos deles no sistema de avicultura industrial já há mais de 50 anos, que já se observa fora do Brasil, né, e já se observava esse inseto presente nos aviários. E essa adaptação, não diria morfológica, mas assim, do ponto de vista de adaptação genética, né? Os insetos se adaptaram. Hoje, eles deixaram de ser o que se você pegar os livros mais antigos, lá, quem era o cascudinho, o Alfitóbios diaperinos, há 50, 60 anos atrás? Eles eram pragas de grãos armazenados. Eram pragas secundárias. E por algum caminho, de uma brecha, eles pegaram o caminho que é a ração. Acredite-se que o caminho seja a ração, que entrou em grande quantidade no sistema de avicultura industrial. Bom, aí uma vez estando lá dentro, dentro de a condição de um silo para a condição de um aviário, é um ambiente bem diferente. Acho que isso daí não tem nem como a gente questionar. Mas o inseto é inseto. Eles se adaptam a todo tipo de ambiente que lhes possível para eles. Por exemplo, a barata. Barata vive no esgoto, mas ela existe antes dos esgotos. Como é que elas se transformaram num problema urbano? Porque eles se adaptam. Então, dentro do contexto do aviário, esses insetos causam esse impacto eles há muito tempo e se adaptaram e vêm, obviamente, migrando. Essas populações migram de aviário para aviário, usando as rotas que se tem criadas dentro de um sistema. Então, que rotas que existem? Caminhões que levam pintinhos, caminhão que leva ração, caminhão que levam as aves, proximidades, né, de aviários vizinhos, e isso fez com que esse inseto fosse migrando, se espalhando e alcançando o status que ele tem hoje de praga avícola importante. Né? Uhum. Então, no ponto de vista de adaptação, sim, é verdade. E isso continua, porque primeiro foi uma adaptação do ambiente de um silo para um aviário. Aí adaptações para os diferentes tipos de aviário, né? Porque nós temos aviário com maravalha, com casca de arroz, com solo, com concreto, dark house, mais adensado, menos adensado. Tudo isso são adaptações que os insetos conseguiram superar essas barreiras. E por último, o controle químico, que aí é uma outra barreira que eles também estão conseguindo superar, e com falhas, né, que levam a falhas do controle populacional, apesar da aplicação de inseticidas. Certo. Professor, eu sou filho de avicultor, meus pais são avicultores há 28 anos, e eu lembro de quando eu era criança,
ter uma infestação muito grande de cascudinho na área, na minha casa. Ligava a luz à noite e a infestação era grande. Hoje, eu não vejo mais esses relatos, eu percebo que não tem esse tipo de infestação mais. E quais estratégias foram realizadas até hoje ou no passado que foram mais efetivas e conseguiram levar o cascudinho a um volume trabalhável, que nós podemos produzir dentro da granja, não temos aquela antiga infestação, porém ele está aí. Temos que cuidar para não baixar a guarda, né? Sim. Eu acho que a primeira tentativa, que, por exemplo, seria uma tentativa clássica de controle de inseto é inseticida. Né? Essa é a primeira arma que todo mundo pensa em combater o inseto é o inseticida. Então, do que era inicialmente, há 40, 50 anos atrás, ou você relatou cerca de 30 anos atrás, as ferramentas que existem hoje, assim, apesar de ter evoluído, né, ainda são piretróides. Mas havia época que se utilizava fosforados, carbamatos, que eram produtos extremamente perigosos para o ser humano e para as aves. Então, o controle químico, ele se generalizou. Isso é algo que a gente não pode dizer que não. Hoje, o produtor que não faça uso de um inseticida químico, ele não vai conseguir produzir. Então, em alguns casos, ainda assim existem infestações, como essa que você comentou, porque os insetos migram, eles são atraídos pela luz. Então, dependendo da ausência de lua, né, que o ambiente fica mais escuro, com as lâmpadas que são acesas nas propriedades, acaba atraindo os insetos migradores que vêm de aviários da redondeza, que estão desalojados, enfim, e são atraídos. Mas o controle químico é uma ferramenta que é usada hoje e tem funcionado em alguns ambientes, em outros não, mas a gente sempre tem que pensar que o inseticida ele tem um limite de ação. Né? Existem várias marcas no mercado, mas a maioria delas é baseada num único princípio ativo, que faz parte do conjunto do grupo dos piretróides. E o que acontece? A gente tem percebido, eu trabalho com cascudinho já tem 23 anos, as marcas não mudaram algumas, os princípios ativos não mudaram, o que mudou foi a concentração de ativo. Então, aumenta a concentração de ingrediente ativo por grama ou por litro do produto, obviamente o nível de controle aumenta. Só que a gente também sobe um degrau a mais em direção à resistência. Então, e aí, qual é a saída? Aumenta a dose. Ou aumenta a frequência. E aumenta a dose, aumenta a frequência, até que não vai ter mais o que aplicar do que nós temos hoje. Né? Qual a saída para isso? Entrar com outras táticas de controle. Isso é algo que a gente já sabe que funciona, isso já é adotado na agricultura, o famoso manejo integrado de pragas. Legal, acho que foi importante, foi uma aula aqui hoje. Gostaria de agradecer ao senhor pela excelente oportunidade de nos dar, pela excelente explanação, pela aula que o senhor nos deu. Foi muito importante para nós, vai ser muito proveitosa aí para os nossos ouvintes. Vetancast Séries, autoridades no assunto.